Tudo bem, amiga? Como é que tu tá? Tudo ótimo. E tu? Tudo bem. Essa sexta aqui à noite, essa sexta aí à tarde. Eu tô finalizando. Tô meio gripada assim, mas aí vou ficar interrompendo de vez em quando. Mas enfim, não vai atrapalhar a gente, não. Agradecer aí o teu Não, convite, tá. para a gente trocar uma ideia sobre esse tema, né? Que a gente, querendo ou não, vem já trocando, né? No grupo da gente também de intervisão, com Juliana, Kátia, e te agradecer aí o convite. Eu agradeço também. Não é por vir, eu sei que tem sido um mês mais corrido para tu, ainda mais nessa gripe aí no meio, né? Agradeço pra caramba assim, as trocas que a gente tem tido, né? Como tá sendo bem importante, assim, né? Essa partilha. Eu acho que a gente vem encontrando formas, mesmo que distante, né? Geograficamente falando, de estar muito perto, né? E aí E eu acho eu que esse vou. tema fala até sobre isso, né? Também, assim, essa, esse refazer desse conceito de distância também, né? Isso. Eu queria dar uma apresentaçãozinha tua, mas quero que tu se apresente também, né? Camila tá aqui, né? Camila é da Uva Atelier. Camila, a gente se conheceu, né, nesse lugar da arte terapia, né, nesses encontros, quando a gente estava ali montando a chapa da Arte PE. E aí a gente foi descobrindo assim, né? Que ela estudou com meu irmão, a mãe dela estudou com minha mãe, e a gente foi se encontrando aí. Parece que já era um encontro marcado, né? Para acontecer em algum momento. Né? Então, queria também trazer isso, né? Desse lugar também, dessa amizade, desses encontros aí, né? Para além de arte terapeuta, acho que tem um papel importante aí também nessa caminhada. E aí, eu queria que você se apresentasse por você. Massa, Ju, massa. Então, eu me chamo Camila, eu sou arte educadora, sou arte terapeuta e estou com a Ova Atelier agora, né? Que, na verdade, o Ovo Atelier ele chega muito para contemplar uma necessidade mesmo, eu acho, que da minha jornada profissional e pessoal, né? Porque, assim, eu já trabalho com arte e educação, já tem aí cerca de 10 anos, e mais recentemente arte terapia, né? Então, assim, eu já tive outros ateliês, já tive outros espaços, projetos. Tem um ateliê físico lá na cidade de Recife. E aí, tipo assim, foi quando eu fui me vendo um pouco precisando criar um espaço que contemplasse essas necessidades bem plurais, né? Não só da arte terapia, não só da arte educação, mas assim, da arte, ponto, da criação, sabe? Então, o Ovo Ateliê ele surgiu e surgiu também como um desejo de sair um pouco dessas barreiras físicas do presencial, né? Já era um desejo antigo de poder ter de repente um ateliê andante, né? Uma coisa meio nômade mesmo. E aí surgiu o Ovo Ateliê online. Claro que a ideia já rolava antes, mas aí a pandemia trouxe uma, uma noção de que é possível estar no online, né? Isso aí colaborou de um certo ponto, então o Ovo Ateliê ele surge nesse momento mesmo, assim, pós-pandemia. É, vieram algumas perguntas assim, né? Que eu abri na caixinha de pergunta. Mas aí, antes de ir, antes da gente seguir o papo, eu trouxe um trechinho assim do livro Ser Criativo, que tá aí, né, nos acompanhando, que eu achei bem interessante, assim, para, né, pra gente conversar um pouco sobre isso. E aí ele traz assim: mantenha os olhos e ouvidos bem abertos e deixe-se guiar por seus gostos e aversões.
seus desejos e irritações conscientes ou inconscientes, seus palpites irracionais, cada vez que for preciso decidir virar à direita ou à esquerda. Você estará abrindo uma trilha só sua, que o colocará frente a frente com surpresas destinadas exclusivamente a você. Encontrará amigos, pessoas interessantes. Viajando dessa maneira, você estará livre. Não existem deveres e obrigações. A única coisa que você talvez precise planejar é o horário da partida do avião. Daí para frente, à medida que as pessoas e os lugares foram se desdobrando à sua frente, a viagem, como uma peça musical improvisada, irá revelando sua estrutura interna e seu próprio ritmo. Cabe a você criar o cenário para encontros decisivos. Eu achei que ele veio Mari, esse livro é bem bom lindo, assim. Acho que ele vem bem lindo, assim, né? Falando um pouco dessa construção, né? Como tu fosse dizendo, assim, já existia aí um desejo, mas aí veio essa pandemia que nos obrigou a, né, a transformar aí nosso fazer, né? Dessa arte terapia que a gente não sabia muito bem como fazer online, né? Eu lembro que foi bem muitas discussões, muitas reuniões, né? Pensávamos muito, né, no começo. E ainda continuamos pensando, né? Porque estamos aqui, inclusive, para abrir, não para fechar, né? E aí, enfim, né? Eu acho que as perguntas rolaram um pouco assim, nesse sentido, né? Desse lugar da adaptação do ateliê online. Como é que se faz uma terapia online? Né? E se eu não tiver um material, como é que se faz isso? Né? Eu acho que rolou um pouco por aí. Essas perguntas. E aí, talvez, Camille, tu tá trazendo aí, né? Como partiu esse desejo e como tu seguiu viagem nele, né? Uhum. Então, eu lembro que no meu processo terapêutico e de supervisão, antes de estar nessa coisa do online e tal, não sei o quê, já eram imagens que surgiam, né? Como é que eu faço para muito ainda no lugar da fantasia, assim, como é que eu faço para trabalhar viajando, como é que eu faço para ocupar esses lugares, para ter um ateliê nômade, como é que eu faço e tal. E aí, quando isso começa a se materializar, né, com a possibilidade se tornando real, então as pessoas precisaram Cami, continuar. Os processos... Oi. eu acho que tá meio travando. Eu não sei se a tua internet ou a minha. Eu tô te vendo Oi? normal. Oi. Tá, deu uma travada assim na tua fala. Aí volta um pouquinho. Não, então, assim, já rolava o desejo, né, de materializar esse sonho, de como é que é essa coisa meio, assim, dessa fantasia, né? Como é que é viajar trabalhando, quais são as possibilidades reais disso, e tal. E aí, quando chega, a pandemia, que a gente precisa dar conta dos nossos trabalhos, passando ele para o online, Eita, né? tá Oi. cortando de novo. Eita, cortou de novo. Pera aí. Eu não sei se é Para a mim tá minha ou de se é a boa. tua. Pera aí. Tu tá Para me mim tá de vendo? boa. Oi, voltei. Menina, que queda! Isso aí, sabe o que eu pensei? É a segunda vez que a gente tem a gente faz uma live e cai a live E toda cai. vez. Tá chovendo em Recife? Não, mas eu não sei o que é. Nos atendimentos funciona tudo de boa aqui. Enfim, vai saber, né? Vamos voltar. Retoma aí, amiga. Ó, pronto, Ju. Então, tipo assim, eu tava nessa, né, de trocar essa ideia contigo, assim, a pergunta foi sobre esse ateliê online, como surgiu, né? Mas aí, Isso. tipo, eita! Linda! Mas aí, tipo assim, eu não entendi tua pergunta, assim, se foi uma coisa muito direcionada de como surgiu
Ou como é que está rolando a prática? Eu acho que mas na verdade é tudo isso, né? Assim, tipo, o que me veio também chegar nas perguntas é como foi essa adaptação, né? Como é que surgiu assim? Poxa, quero fazer, vou construir esse ateliê online, né? Uhum. Como foi se adaptar, né, nesse modelo que surgiu muito, né, a partir também dessa pandemia? E como é que tem seguido, assim, né, depois desses 2 anos, mais 2 anos, né, online, como é que tem sido? Eu acho que o surgimento é isso, eu meio que já respondi, assim, já rolava um desejo de conciliar um trabalho que eu pudesse estar viajando, né? E aí a pandemia ela possibilita isso no sentido de que todo mundo teve que de alguma forma se adaptar e tudo. Então, eu acho que só possibilitou isso se materializar, né? E aí, tipo assim, como é trabalhar online, né? Na época eu fiquei tanto como professora, arte educadora, como arte terapeuta. Então, assim, eu acho que no momento que a gente se viu tendo que atuar de forma assim muito diferente, eu acho que naquele momento a gente foi se alinhando mesmo, os nossos grupos, as nossas redes, e trocando uma ideia e vendo o que era possível. E a própria associação, né, tanto brasileira quanto pernambucana, também foi refletindo esses novos limites também, essas novas possibilidades, e não está nada fechado ainda, né, porque é tudo muito recente, essa prática é muito recente. Então, não está fechado. Mas aí eu acho que o que foi massa foi começar a perceber, né, que os processos eles continuavam, né, da mesma forma. Então, a sensibilização, o estar com o outro, se conectar, acontecia, né? O online não era um empecilho. Na arte terapia em especial, né, nesse ateliê online, eu comecei a perceber também, e aí a gente trocou muito, troca até hoje, que é possível, tipo assim, é possível criar, e aí eu como cliente, eu como arte terapeuta, e aí comprovar isso, constatar, não é só uma idealização do que pode ser. Que massa, os processos acontecem, né? É possível. Então vai dando aquela segurança de que, ó, tá tudo bem, né? Não, a plataforma, a forma que vai acontecer não vai mudar o mergulho e a intensidade dos processos, né? E aí, tipo, foi massa, porque esse ateliê online ele se expandiu não só para o estar com o cliente, mas estar com grupos, dar aulas, dar oficinas, né? O retorno também, o feedback da galera. E eu comecei a participar também de oficinas como aluna, como grupos de estudo. E aí, tipo assim, me afetava do mesmo jeito, sabe? Eu me sentia mexida, sensibilizada do mesmo jeito. Então, tipo assim, constatar isso me deu a segurança que eu precisava de dizer assim, pô, que massa. Vou preparar novas estratégias e vou seguir viagem, né? Fico pensando, né? Eu lembro que quando começou, né, da gente precisar vir para esse online, né? Eu lembro que antes da pandemia eu comecei a atender alguns clientes que moravam aqui em Recife, iniciaram um processo, mas porventura precisaram ir morar no exterior, né? E eu lembro que era muito novo isso para mim, né? Do online, isso 2016, 2017, 2018, né? E aí tinha aquilo, né? Meu Deus, será que é a mesma coisa? Né? Eu lembro como no começo tinha aí, eu sentia uma exaustão maior de tentar compensar talvez aquela coisa do presencial, do afeto, da aproximação no online, né? Como se eu sentisse ali uma barreira, assim, né? Eu lembro que isso para mim no começo foi muito
angustiante durante a pandemia, né? Porque aí eu acho que também envolvia outras coisas desse isolamento social mesmo com outras pessoas em todos os lugares, né? Nossas amigas, nossas famílias, e inclusive os clientes que a gente via semanalmente, e às vezes a gente se despedia com um abraço e não podia estar rolando isso, né? E aí eu lembro que, né, em alguns momentos, eu quero voltar logo pro presencial, não aguento mais, né? E eu fui vendo nisso que muitos clientes optaram ficar no online. Eu acho que mais da metade da minha clínica continua no online. E o quanto isso eu comecei a me sentir mais em casa, né? Nesse lugar assim do ateliê em casa, de uma forma mais à vontade, né? Mais solta, né? Talvez ele dê esse lugar da gente estar ali, né? De frente para uma tela, que às vezes no consultório, às vezes eu vou ler uma história, eu saio andando pela sala, né? Essa minha hiperatividade às vezes. Que no online não era possível isso, né? Mas talvez era esse lugar só de, peraí, é só esse lugar durante o caminho que é que a gente vai também construindo de possibilidades, né? Essa também é uma forma interessante e a gente vai construindo, né? O que eu achei massa, assim, primeiro que, claro, eu acho que eu comecei a acalmar, assim, em mim de entender que vão ter ônus e bônus no online e no presencial. E que não vai dar pra gente tentar contemplar tudo, né? Não dá. O presencial vai ter um abraço que no online nunca vai ter, né? O online vai ter possibilidades que o presencial nunca vai ter e pronto. E é isso, né? Então, assim, então eu acho que isso abriu portas para novas experiências criativas, né? Porque eu me vi também tendo que elaborar mais propostas diferentes, procurar em lugares que ainda não existia, né? Livros sobre isso, nem nada, experimentar. Então, eu acho que por esse lado também foi massa ampliar essas experiências assim, criativas. E teve uma coisa que eu achei também muito massa, que foi uma parceria que eu percebi maior entre mim e os clientes ou estudantes ou alunos, né, alunas. Porque assim, o online ele requer mais parceria. Eu percebi que ele requer mais um contrato de vamos se ajudar, senão não vai rolar, né? Então, assim, eu vou precisar que os clientes se disponibilizem a separar nas suas casas um lugar propício, materiais, estejam disponíveis ali para se preparar antes da sessão, né? Porque às vezes a gente tá na cama, tá na preguiça e tal. Então, eu percebi uma parceria maior. Isso foi massa, sabe? E menos dependência do meu trabalho, no sentido de é muito bom presencialmente arrumar o ateliê, arrumar o setting, colocar um cheirinho, colocar uma música. É uma delícia preparar a casa para receber, né? Mas isso eu não poderia mais fazer com essa intensidade. Então, eu comecei a perceber também que eu ia precisar, né, da outra pessoa ali me ajudar. Ó, tu pode preparar, botar um incenso, né, preparar o lugar, separar materiais e tal. Isso gerou, eu acho que mais cumplicidade, sabe? Isso foi um ponto, assim, positivo, sabe, Ju? Eu venho sentindo isso assim também, né, Camila? Porque muitas vezes o espaço da clínica, né, do ateliê já tava pronto, né? Quando a cliente chegava, tava ali os materiais, né? E como é esse lugar dessa construção em conjunto desse ateliê, né? Esse ateliê que é um ateliê virtual, mas também é um ateliê físico, né? Dentro da minha casa, dentro da casa dessas pessoas que são atendidas, né? Num processo de arte terapia, né? Eu lembro que logo no começo eu tava, meu Deus, e se os clientes não tiverem, né? Como comprar material, como é que eu vou botar o povo para comprar material no meio de uma pandemia, né? Ficava
a agonia da pessoa aqui, né? E aí eu lembro que eu fiz uma supervisão com Cris Lopes e ela disse, Ju, eu peguei uma pastinha e coloquei uns materiais, enviei para os clientes. Eu, poxa, que ideia massa, posso fazer isso, né? E aí foi muito delicioso, assim, né? Parar um tempo, ir lá, comprar esse material, ajeitar o negócio, fazer um bilhetinho, né? Colocar. Eu botei uns álcool em gel, né? Construir esse ateliê nessas pastinhas, né? Acho que também foi muito gostoso, dando e trazendo esse estímulo, assim, para o pessoal continuar, né? Construção, porque é só uma pasta, né? Mas a partir disso, que materiais tu gosta, né? Que não tá aí, que podem ser, né, adquiridos também para fazer parte desse teu processo, né? Acho que E foi isso uma é das coisas muito que eu massa gostei. porque cria assim. Primeiro que a sensação que eu tenho é que amplia esse setting criativo, né? Para além. Eu acho que diminui essa dependência, né? De muitos clientes, por exemplo, só tinham no ateliê da arte terapia o seu espaço, o seu momento artístico, criativo, enfim. E aí a gente quebra essas barreiras físicas também, né? Quando esse ateliê vai para sua casa. Esse ateliê está dentro de uma pasta, de uma mala, de uma bolsa, está dentro de uma gaveta. E aí amplia. Não é mais aquele dia da semana que eu vou para a arte terapia, sabe? A arte terapia passa por parte do teu cotidiano, basicamente. Porque ali o teu espaço criativo tu vai poder acessar quando tu quiser, né? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante também foi porque o cliente estava ali pintando, desenhando, ou eu como cliente, vou falar como cliente de arte terapia. Eu ia para a sessão, fazia uma pintura, não dava tempo de terminar, porventura, deixava lá para terminar depois, né? E aí, quando eu tenho isso na minha casa, aquilo meio que se contamina, né? Aquela casa se contamina por aquele processo terapêutico, artístico. E aí eu continuo o meu desenho depois da sessão. Eu posso abrir lá e pegar um material de escrita e fazer uma escrita criativa, sabe? Isso eu achei muito massa também, essa expansão, né? Isso eu achei bem. Uhum. Eu acho que vai trazendo assim, né? Saindo, quando tu diz assim, né? Quebrando essas paredes, né? Essas fronteiras mesmo, né? Que tem. A gente também vai pensando assim, o que é esse ateliê, né? Esse ateliê que cabe numa pasta, né? Que cabe numa mala, né? Porque antes o ateliê era um lugar tradicionalmente, né, no que a gente vinha aprendendo ou trabalhando, era aquele lugar físico, né, de quatro paredes, que tem uma mesa tal, que tem uma poltrona tal, que tem uma estante tal. Isso é um ateliê, né? Se a gente vai pensando assim. E aí a gente pega esse ateliê como um conceito mais subjetivo mesmo, mais simbólico, né? Que às vezes cabe, por exemplo, na mala, na minha cestinha de bicicleta, quando eu vou atender na rua, né? O que é que ele vai cabendo, às vezes, na cozinha da nossa casa, né? Nos nossos temperos, né? É ver esse lugar quase como um sentimento, né? Algo mais subjetivo mesmo do que danado é isso. Isso. E me fez até lembrar, assim, também de um grupo que eu estou acompanhando, e aí eu venho assim, elaborando muito, sabe? Essa coisa de vamos usar o que se tem, né? Que o processo de bricolagem. Então, vamos usar o que tem. Com o que a gente tem, a gente cria. Então, me pegou muito a bricolagem. Eu li esse termo no Ser Criativo. E aí eu comecei, eu acho que é isso aí que eu quero fazer, sabe? Eu acho que é isso aí que eu quero fazer. Eu acho que eu quero simplificar, né? O próprio nome ovo, né? Ele é lúdico, ele é leve, ele é simples, né? E eu acho que eu quero simplificar esses processos criativos, sabe? Meus e também dos clientes, dos alunos. E aí eu estou acompanhando um grupo e aí eu tive um feedback muito massa, assim. Hoje é sexta, né? Foi ontem.
E aí a pessoa falou, Camila, vê, eu sempre tive uma resistência muito grande nesses grupos de arte terapia, porque o que rolava era, eu sentia que era muito rígido, mesmo sendo arte, né? Sempre era uma proposta do vamos pintar, a lista de material é essa e a proposta é essa, sabe? E aí contigo eu achei massa, porque você sempre chega no vamos usar o que tem, vamos fazer o que dá, né? E vamos se divertir. Então, eu estou começando a entender que eu posso criar, né? E eu sempre achei que eu não podia, eu sempre achei que eu não sabia, né? E aí é muito bom perceber que eu tenho isso dentro de mim, né, Ju? Uhum. Então, eu acho que é por aí mesmo que esse processo vem me ensinando, esse processo todo vem me ensinando de simplificar. Quando eu saí de Recife também, eu deixei um ateliê montado, assim, com a quantidade de materiais absurda. E hoje meu ateliê é uma gaveta e uma mesinha. E aí, tipo assim, tá suficiente para mim, sabe? Tá Uhum. suficiente para o meu processo criativo de agora, sabe? E eu acho que eu vou levar esse movimento mesmo, assim, de simplificar mais, né? E de estar mais entregue, sabe? Eu acho Uhum. que chega por aí, assim. Não, acho que é bem interessante, assim, trazer essa visão, né, Camila, assim, essa construção dessa simplicidade, né? Porque, bom, aqui no Brasil, e aí, né, eu acho que a gente vai se caminhando também para tu falar um pouco da experiência do Canadá, né, como é que tem sido, né, esses meses aí, como é a terapia aí. Mas eu fico pensando nesse lugar, assim, da arte no Brasil, né, especificamente, assim como ela é sucateada, como ela vira um artigo de luxo muitas vezes, né? A próprio processo de arte terapia, a gente sabe que tem um custo aí, que não é todo mundo que consegue, né, bancar financeiramente um processo em arte terapia pelo custo mesmo, né? E aí trazer esse lugar, da discussão, caiu trazer esse lugar da discussão, né, de fazer com que tem, trazer assim, minha gente, a arte está aí, ela é acessível, né? Ela pode ser acessível, né, porque tá, ok, tem aí materiais caros, né, tem aí um pastel óleo, um pastel seco, tem aí alguns materiais que têm um valor, né, mais alto mesmo para maioria da população brasileira, né? Em contrapartida, a gente como, né, nesse lugar que está trazendo a arte, é importante a gente pensar nisso e ver, tá, peraí, não é só um pastel a seco que pode fazer arte, né? Que pode dar aquele efeito, que pode levar a gente para um processo criativo. O que é que a gente tem em casa? Né? O que é que a gente pode ter em casa que pode ser um material importantíssimo, poderosíssimo, com muita potência, e trazer essa discussão, né, elitizada da arte como algo mais acessível mesmo. Uhum. Perfeito. E Ju, teve uma coisa assim que passou pela minha cabeça, acabou eu não compartilhando contigo, é que assim, trazendo essa perspectiva desses dois lugares, né, da arte educação e da arte terapia. A sensação que eu tenho é que na arte terapia essa discussão ainda está muito nova sobre sair das fronteiras da clínica e do ateliê físico, né? Ainda é uma discussão muito nova, ainda é um terreno muito tímido, a sensação que eu tenho, tá? É, mas na arte educação, a gente já tem isso na história da arte, né? Então, por exemplo, os impressionistas. Então, a gente tem ali com os impressionistas, vou pegar o recorte ali de Van Gogh, já esse movimento de sair do espaço físico e ir para as ruas, né? Pintar as paisagens, ir para o lado de fora, fazer arte ali ao vivo. Então a gente já tinha isso. A gente já tem também na arte educação as residências artísticas, né? Quando eu recebo um artista de outro lugar na minha casa, no meu ateliê, e a gente faz arte juntos, né? Juntas. Então, tipo assim, eu acho que essa intimidade
com a arte, de não estar tanto nessa fronteira da clínica e ultrapassar, né? Seja num ateliê online, seja como você vem fazendo a clínica na rua, né? Isso possibilita, inclusive, essas fronteiras mais elitizadas mesmo, porque a gente sabe que parte do custo, vamos agora falar de um custo, né? Por que que acaba sendo também tão caro, né? Vamos entender isso, essa lógica, essa matemática, né? Existe todo um investimento aí do profissional, existe também um investimento no espaço físico, né? E quando a gente elimina parte dessas coisas também, o custo ele reduz, né? Uhum. Então, foi só um comentário assim que eu lembrei e que eu achei que Uhum. seria pertinente assim trazer. Sim, que eu acho que caminha assim, até puxando esse gancho, né? O quanto a questão desse lugar de consultório, ele é muito elitizado ainda, né? Assim, da dificuldade. Eu acho que esse meu lugar, assim, né? Na psicologia eu venho numa luta, assim, há anos, né? Com a psicologia, tu que tá próxima, eu compartilho bastante, e Fernanda também que tá por aí, né? A gente compartilha muito, assim, desse lugar que o quanto a psicologia, eu fico meio que às vezes, meu Deus, que vem nesse lugar da saúde e da doença muito forte, né? E a terapia tem um viés desse, assim, né, ainda muito forte, mas tem também uma coisa de ir puxando, dizendo assim, ó, não, vamos sair desse binarismo, saúde e doença, vamos para esse lugar da expressão, né? Da expressão através do material, da expressão artística, da expressão da construção desse processo criativo, né? Acho que são palavras muito importantes, assim, que a terapia ela vai trazendo e vai convidando, né, a mim como, né, da minha primeira formação como psicóloga que vem nesse lugar da doença, da doença, da doença, né? As pessoas que chegam no consultório já vêm assim se diagnosticando ou com algum diagnóstico, né? Tenho ansiedade, tenho burnout, tenho, né? E aí eu tento trazer um pouco isso para as pessoas que eu atendo, tipo, que eu não tô ali tratando um sintoma, uma doença, né? Eu tô ali com ele, com ela, né? E dentro do que a gente vai trabalhando, né, Cami? Dentro dessa visão da psicologia analítica que vai embasando também nosso processo em arte terapia, nossa, né? Esse lugar do criativo como a potência, né? De geradora de saúde, né? E aí, eu acho que a gente questionando esse lugar, né, consultório, né, desse lugar físico, é também questionar um pouco o nosso direcionamento, né, dentro da clínica, né, da clínica, que é uma palavra que, enfim, também é o que a gente pode ir pensando mais para frente, né? Uhum. Me faz pensar sobre essa manutenção da saúde também. Manutenção e prevenção, né? Claro que a gente tem uma cultura de ir buscar terapia ou, enfim, outras formas aí, muito através da doença, né? A doença nos leva. Mas eu já vinha refletindo sobre, primeiro, essa manutenção dessa vida criativa, né? Dessa saúde criativa, expressiva. Como é que a gente faz essa manutenção diária, entendendo que é um ciclo? Então, Isso. isso é uma coisa. A segunda coisa é um trabalho preventivo mesmo, que passa por esse lugar da manutenção, né? Então, é uma coisa que eu percebi aqui, né? Nesse pouco tempo que eu tô e ainda tô entendendo muita coisa. E para quem tem interesse, tu comentou comigo que tinha um pessoal, né, interessado em vir para o Canadá, estudar e tal. Eu separei alguns links aqui, depois eu vou passar para quem quiser ver. Mas uma coisa que eu achei aqui interessante é que eles batem muito nessa tecla da prevenção, né? Primeiro que o sistema de saúde daqui não é dos melhores, não é. Então eles trazem muito essa noção preventiva, inclusive e principalmente para a saúde mental. Então, uma coisa massa que eu encontrei aqui foram os ateliês comunitários. Tem muitos ateliês comunitários, né? Tem muitos bairros que investem nessa promoção
da saúde mental, da vinculação e da arte. Então, tem praças, né, aqui que a galera está sempre promovendo encontros artísticos, e aí foi quando eu encontrei também o Museu de Belas Artes daqui, que aí, já para quem tem interesse, né, o Museu de Belas Artes aqui da cidade de Montreal, ele faz um trabalho muito massa com arte educação e arte terapia. Então, tem ateliês enormes aqui, né, que fazem esses dois trabalhos. Tem ateliês comunitários gratuitos, online e presencial. Então, inclusive, quem quiser participar do online pode, né? E o presencial é muito indo por esse campo mesmo da manutenção, né? Do cuidado. Então, a galera não procura porque está adoecido, né? Não, vai ali para ter um vínculo, para criar, para produzir. Então, isso eu achei muito massa, sabe, Ju? Assim, essa perspectiva. Uhum, uhum. Como é interessante, né? Aqui a gente vê, assim, pelo menos a minha experiência aqui, né? Melhorei da ansiedade, tchau, quero alta, né? Inclusive o termo alta, né? Não, será que existe alta no processo terapêutico, né? Desse lugar de, será que a gente tem esse encerramento tão delimitado como se fosse uma alta de, né, pós-cirúrgica? Não, agora você está liberado para tudo, né? E será que a gente tem esse poder de liberar, né? Será que parte da gente, né? Que a gente, que eu acho que durante esse período de 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos que a gente está em pandemia, eu acho que a minha experiência tem sido do pessoal um pouco mais consciente, né? Desse processo desse lugar do processo de autoconhecimento, de autoconhecimento não como nesse processo da terapia, assim, tipo, antes se era para eu tratar alguma coisa, hoje eu vejo que as pessoas estão mais reflexivas nesse lugar de se conhecer mais mesmo, né? Mas eu ainda vejo muito essa clínica aí do tratamento, né? Tipo, quero um retorno. Eu lembro de um cliente meu, tá comigo já há alguns anos, mas eu lembro no primeiro dia da sessão dele, assim, ele quando é que se tem alta, né? Quanto tempo eu fico aqui, né? E aí ele tá comigo já, sei lá, uns 4 anos, aí de vez em quando ele lembra disso, ele vem eu te perguntando como é que eu ia, quando que a gente ia terminar isso, né? Desse lugar de ele veio por uma questão de ansiedade, e a sociedade, né? A gente conseguiu fazer um controle aí, né? Sem precisar de medicação, sem precisar de maiores intervenções, né? No sentido medicamentoso. E que hoje ele já está, nesse sentido, ele já está bem, e aí ele vai encontrando outras coisas de caramba, né? De se conhecendo e conhecendo aí a história dele, né? E aí tem sido bem interessante, assim, quando as pessoas já chegam também nessa reflexão, né? Desse lugar de se conhecer nesse processo. Uhum. Isso eu achei muito massa, assim, essa possibilidade não só da doença, Uhum. né? A arte terapia como um espaço ali que eu tiro da minha semana, do meu tempo, para criar, para alimentar o meu processo, né? Como o Paulo Bruschi fala, né? Faço arte porque viver não basta. Não dá para explicar exatamente assim o porquê que a gente faz, porquê que a gente Uhum. precisa. Uma necessidade expressiva. Então, uma necessidade expressiva para não adoecer. Eu acho que a doença já é o último estágio, né, de uma vida não criativa, de uma vida não expressiva, de muito acúmulo. E aí Uhum. vem, né, a doença. Então, o que eu achei muito legal aqui, que eu estou fazendo questão de ir, de participar e tudo, são esses espaços preventivos de cuidado da saúde mental, de cuidado do coletivo, de cuidado da comunidade. Espaços gratuitos e pagos também, né? Você tem essa Uhum. opção de investir.
E aí, Uhum. Ju, pensando muito nisso, né, também foi que eu lancei o Laboratório Expressivo, né, no Ovo Atelier. Você Uhum. também foi uma grande incentivadora na época, assim, né, como psicóloga, arte terapeuta. Camila, eu quero um lugar para desenvolver mesmo técnicas, materiais expressivos. E o laboratório expressivo, assim, é o meu xodó, sabe? Eu tenho muito prazer em construir. No online deu super certo, super massa, assim, os encontros semanais, com temas diversos para criar, para se olhar, para conversar, para trabalhar com material novo. Então, isso foi uma possibilidade também do online que deu super certo, sabe? E que está rolando. Uhum. Eu lembro que desse lugar, né, de montar esse lugar na online, como isso foi o pessoal querendo, né? Eu acho assim, não sei se é nossa bolha, Uhum. também tem isso, mas o quanto as pessoas estavam, né, e estão buscando esse espaço da arte, né? Eu acho que quando você traz assim, né, eu faço arte porque viver não basta, né? E a gente, né, há pouco tempo aí foi o dia que a gente lembra, né, da questão da ditadura militar e como a arte foi importante, né, como uma forma de resistência, né, de colocar para fora, de poder expressar coisas que às vezes a palavra não alcança, que a gente não pode estar aí dizendo, que as pessoas não estão querendo ouvir, né, e transformar isso numa imagem, né, botar para fora. Como forma de sobrevivência também, né? Que é como você disse, assim, né? Até se não eu adoeço. Né? Tem aquele poema de Viviane Bozé, que eu acho ele incrível e eu trabalho muito com ele, né? Dos poemas presos, né? Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Né? E você pode tirar os poemas presos do seu corpo, né? Com várias coisas aí, mas não use bisturi quase nunca, né? E vai trazendo essa possibilidade da criação, né? De você criar numa dança, criar num movimento, criar numa arte, né? Criar numa foto, né? Essas possibilidades da gente resgatar e dar voz ao nosso ser criativo aí, né? De Eu resgate. acho, Ju. Então, assim, aí em Recife, né, eu acho que existem sim lugares, né, e Recife, Brasil, entendendo que a discussão e a luta da arte terapia, ela é contínua, né? A gente tá numa luta aí para ser profissão, né? Estamos nisso. Então, assim, essas práticas, esses diálogos que a gente está tendo aqui agora são necessários, né? Para gente falar mesmo sobre isso, né? Eu aqui, eu tô vendo uma outra realidade, assim como também a gente escuta uma galera de outros estados brasileiros que a arte terapia já tem uma outra perspectiva, de outros países, né? Portugal, América Latina. Então, assim, é muito massa esse trazendo agora para o intercâmbio, né? É muito massa a gente ver esse intercâmbio de como outros profissionais estão trabalhando em outras partes assim do mundo, né? Uma outra coisa interessante que eu percebi aqui quando eu cheguei, né? Eu estava trocando uma ideia com um arte terapeuta justamente do museu. E aí a gente conversando sobre a formação em arte terapia e tal. E aí eu falei para ele que muitos dos nossos cursos a base é em Guiana e tal. E aí ele fez assim, ó, deixa eu te mostrar um livro, porque aqui a gente já tem uma perspectiva sistêmica. E aí ele me cedeu um livro, né, assim, para eu ler. E aí já fez assim, né? Porque a quantidade de estudos que se tem em arte terapia que vão além da psicologia analítica, né, de tudo, é muito grande, né? É muito massa, assim, a arte como ferramenta expressiva, entendesse? Então, eu trouxe para hoje uns links para quem tiver interesse.
Uhum. Então, quem tem interesse de conhecer o Museu de Belas Artes, pode colocar lá no Google, Museu de Belas Artes da cidade de Montreal. Quem tiver interesse de fazer mestrado aqui, tem na Universidade Concórdia e na Universidade de Quebec. São dois lugares para quem tiver interesse em fazer mestrado. E aqui, assim como no Brasil, eles têm uma associação de arte e terapia do Quebec, com as leis, as regras, as coisas daqui. O que eu acho legal nesse ateliê online é que a gente fica num não território, né? O online ele é um não território fixo, né? E aí, essa caminhada, por exemplo, aqui eu estou atendendo online os meus clientes do Brasil. Uhum. Uhum. Então, assim, eu sigo a Associação Pernambucana e Brasileira, Uhum. né? Não estou seguindo a Associação do Quebec, né? Uhum. E eu posso ir com o meu ateliê, voltar para o Brasil. Eu posso ir com o meu ateliê para não sei mais para onde. E eu vou estar Uhum. seguindo, né, a Associação Brasileira. Então, eu acho que esse não lugar também, assim, esse não território, eu acho que é interessante também. Uhum. Eu tava pensando, né? Eu tenho um cliente que eu atendo ele é um brasileiro que mora em Portugal e a gente se conheceu nesse período de pandemia e aí a gente pôde se conhecer presencialmente, né? Ele veio de férias aqui há um tempo, ele foi lá no ateliê e a gente se viu. E aí ele já voltou para Portugal e aí ele vai receber algumas pessoas, né, em casa, e aí, como é que vai ser, né? Porque minha casa é pequena, né? Minha família vai estar aqui. Aí eu fiz, veja, né? E aí esse lugar que eu acho que o online, por tirar a gente dessa zona de conforto, né? Bem entre aspas, assim, mas desse lugar muito enrijecido, que era esse espaço físico, é, resgata, assim, umas vontades, né? Como tu mencionou, assim, né? De fazer a terapia na rua, né? Eu tô com alguns clientes que eu levo pra rua e a gente vai levo um material na minha cestinha, peço para os clientes levar a pasta, a gente vai. E aí eu disse a ele, eu fiz, olha, eu estou fazendo aqui presencialmente com os clientes na rua. O que é que tu acha da gente fazer online na rua, né? Vai para um parque, né? Leva o celular e a gente tenta, assim, né? Esse lugar da construção junto, né? Do processo junto. Aí ele adorou a ideia, a gente vai ver se funciona, né? Não sei como é que é a internet, enfim, eu acho que são possibilidades, né, da experimentação. Acho que tu traz a palavra, né, no início, experimentar, né? Eu acho que essa palavra ela vem com mais força, assim, nesse momento que a gente. Eu lembro de uma live, Camila, que a gente fez logo no começo da pandemia, que foi sobre crise e tal, que eu trouxe um pouco do livro. Ai, meu Deus, a alma precisa de tempo, né? Que a gente viu esse lugar da crise, assim. Tipo, na época tinha esse recorte da pandemia mais forte, mas a gente também tentou trazer, né? As crises, assim, é uma crise no casamento, é uma crise numa amizade, é uma crise, né, da casa, né? E aí, quando chega e a gente não pode fazer o atendimento como fazia na sua mesinha aí sem ninguém para ouvir. Gera uma crise, né? Uma crise nesse sentido. Opa, preciso fazer alguma coisa com isso. Né? E ter essa possibilidade de criar esse espaço, né? Criar esse ateliê, né? Eu tenho achado muito interessante, assim, essas possibilidades de ateliês. É massa, né? Eu fico muito feliz e repito, né? Eu acho que nem tudo não é sobre substituir o presencial. Presencial é presencial. Moça, Uhum, não é uhum, adaptar, substituir, é, isso, utilizar outros recursos. É uma outra uhum, forma, ponto. uhum, É uma uhum. outra Isso. forma de se fazer. Agora, a intenção. Qual é a intenção?
A intenção é terapêutica, a intenção é expressiva, a intenção é fazer arte, a intenção é resistir, é estar ali Uhum. dedicando, é estar aqui, a gente tá aqui, né? 6 horas da noite, falando numa sexta, Sim. entendeu? Uhum. Falando de arte, vê mesmo, que É. invenção. É. Então, assim, é isso. Agora, a gente não está aqui tentando substituir uma conversa presencial que a gente gosta de ter e está com saudade também. A gente tá com saudade também, né, Ju? De sentar numa mesa, Sim. conversar e tal, e tirar onda e se Oh, abraçar. Pronto, né? Mas eu acho que possibilita, sim, outras trocas. Eu acho que é muito massa, sim, sabe? Eu poder estar num grupo de intervisão contigo, com Juliana Bandeira, com Kátia, né? E eu estar trazendo a minha experiência aqui, e uhum, vocês estarem trazendo a daí, né? E tu tá trazendo a uhum. experiência da rua. Pronto. Então, que bom que temos, né? Como Nanda falou, é um recurso a mais para se fazer o que a gente já faz. É um Uhum. recurso a mais, sabe? E é muito massa esse intercâmbio. Eu acho muito massa quando eu tenho um cliente que também é de fora ou é de qualquer lugar do mundo e me mostra, e me mostra a casa, e me mostra o cachorro, e me mostra a janela. E é um dia que tá chovendo lá e tá nevando aqui. Eu acho isso uma viagem tão grande, né? Eu acho assim um quadro surrealista isso. Então, eu acho isso muito massa. É a mesma hora do dia. A gente tá aqui juntas. Qual é a temperatura aí, agora? Ah, Maria, deixa eu ver. Nem sei. Ai, agora eu fiquei curiosíssima. 28 graus em Recife, às 7 da Pronto. noite. Vê, 7 da noite em Recife, a cidade, a janela provavelmente tá escura, né? O céu Uhum. tá escuro. O teu céu deve estar escuro, né? Deixa eu ver. Mostra Ó, aí o teu céu. Eu vou tudo mostrar o meu escuro. céu. Olha o meu céu. Vem? Eu acho isso uma viagem. Eu acho isso muito Sim. massa. Aqui são 6 graus, pô. 6 graus. Tá? 22 graus a menos. Vê, aí eu acho isso muito massa também, entendesse? E a gente tá aqui Uhum. juntas. E tem uma Isso. galera aí também assistindo a gente, né? Uhum. E Uhum. aí, tipo, sei lá onde essa galera tá. Onde é que vocês estão aí? Vocês estão em Recife? Vocês estão? E a gente tá aqui juntos, né? Nós estamos juntos aqui, cada um no seu canto. E nesse intercâmbio. E aí tu vai dizer como é que tá, e eu vou dizer como é que tá aqui, e a galera que tá em casa vai dizer também. E vê, Uhum. no presencial já são outras coisas. No presencial não tem isso. Já são outros estímulos. É outra sensorialidade, é outra coisa. Uhum. Uhum. Então, isso para quem precisa se alimentar desse criativo, eu acho isso Uhum. muito massa, Uhum. sabe? Eu acho isso muito massa. Sim. Ai, é muito bom, assim, nossas trocas, né, Camila? Assim, a gente veio falando, a gente não falou muito bem, mas a gente vem falando aí, né? De vez em quando você traz aí desse coletivo, né? Eu, você, Juliana Lombardi, Kátia, Brandão, e Bandeira, desde eu o falei começo. bandeira, não foi? É Juliana Lombardi. Bandeira, por favor. É a minha design, foi a minha design. Essa mistura toda. A Jus da E minha eu lembro, vida. é muitas, né? Eu lembro que a gente começou a conversar um pouco sobre essa necessidade de estar mais junto, né? Desse lugar muito solitário que a clínica é, né? É algo que eu também compartilho muito com o Fê, né? Com o Fernando, assim, desse lugar.
é muito solitário, que eu já sentia isso no presencial, né? Então não é algo da pandemia, assim, tipo, a pandemia traz outras, né, outras solidões, mas tem uma solidão dessa clínica mais individual desde sempre, né? Pelo menos dentro da minha experiência, a gente tentou construir o garapé, tinha ali umas trocas, mas mesmo assim é um fazer muito solitário, né? Cada um tem, sei lá, 5 minutinhos só para um café, pronto, né? Mas a gente construiu esse espaço muito por essa necessidade, né? De o que é que vocês estão fazendo, né? Deixa eu compartilhar o que eu estou fazendo. Vocês também sentem isso? Vocês também ficam incomodadas com isso? Como é que vocês resolvem isso? Né? E de uma certa forma a gente tá aí, né? De uma certa forma não, de toda forma, né? Fortalecendo a gente como profissional, fortalecendo a nossa prática, né? A arte terapia, a psicologia, né? E vai se aproximando, criando essa rede, né? E aí você vem trazendo essas experiências fantásticas aí do Canadá, que tem sido muito, muito importante, assim, né? A gente olhar essas novas formas, sair um pouquinho aqui de Recife, né? Olhar um pouquinho o que é que tá rolando aí, né? De eu trazer um pouquinho dessa experiência da rua, e tá junto, né? Podendo coletivizar esse algo. E aí a gente já começa a semana assim, né? Na segunda-feira, né? Abrindo a semana assim em coletivo, que tem sido uma experiência assim, tá, né? Fantástica, fantástica. E é isso, né? Assim, só para talvez fechar, porque eu não sei se tem outras perguntas aí da galera. Essa noção de residência artística que já é muito natural nas artes, né? Na arte educação, nas artes plásticas. O conceito de residência artística já é muito natural. Então, como naturalizar isso também na arte terapia? Porque, sei lá, o que eu fico pensando, sabe, Ju, é que isso aqui que a gente está fazendo agora é uma residência artística. Hum, hum, hum. Quando eu me proponho a fazer um ateliê online e que eu atendo, né? Eu estou ali atendendo uma pessoa na minha casa, né? Ou, enfim, no meu território, e aquela pessoa está abrindo o território dela também. E a gente abre esse portal para se Uhum. comunicar. A gente está fazendo um intercâmbio, a gente está fazendo uma residência artística. Estamos abrindo nossas casas para a gente circular. Então, naturalizar esse processo também no processo terapêutico. Uhum. Eu acho que é bem interessante isso, né? Porque eu fui me aproximando desse termo com clientes das artes, né? Que trabalham, que são artistas. E aí foi quando eu fui, né, entendendo o que era isso, né? E aí pesquisando um pouco sobre isso, que eu tenho achado bem interessante. Eu acho que até vale a gente dar uma trocada depois, Camila, mais sobre isso. E quem sabe, né, abrir. Segunda-feira. Né? Porque é algo que tem surgido assim de uma forma realmente bem interessante, né? Que vai aproximando também algumas coisas aí. Acho que você foi trazendo assim tudo o que foi perguntado. Eu acho que, né? Não sei se alguém que esteja por aí tem alguma pergunta para fazer, né? Mas de toda forma é fácil encontrar a gente no Instagram. Né? Nesses espaços online, e, enfim. E depois eu vou pedir também para tu me dar os links, porque eu já boto também na publicação da live, né? Que eu acho que algumas pessoas vão perguntar, vão querer saber, com certeza. E aí já fica aí gravado. As coisas que eu tenho, assim, que eu sei de fato são daqui de Quebec, né, de Montreal. O Canadá é muito grande, como o Brasil também, então cada um tem suas associações. Mas o que eu estou vendo aqui nesse pouco tempo que eu estou é isso que eu compartilhei com vocês, né? Duas universidades que têm mestrado, a associação daqui, o Museu de Belas Artes que tem, além de várias outras coisas que eu posso passar para vocês. E
Tem uma outra coisa que eu fiquei vendo, sim. Eu fiquei sabendo que tem uma equipe de arte-terapeutas também acolhendo, fazendo um trabalho com imigrantes. Isso eu achei também interessante, né? Fazendo esse trabalho de receber as pessoas que estão chegando aqui, de acolher. Então, isso é uma possibilidade também para a arte-terapia que eu achei massa. É novo, assim, para mim também. E, Ju, te agradecer por esse canal, por essa abertura, né? Assim, no período lá de 2020, eu fiz muitas lives, inclusive contigo, e essa é a primeira, assim, que eu tô sendo entrevistada, né? O convite foi para mim, porque eu fiz o convite com a galera, mas ninguém me convidou. E aí, e aí é massa também ver que um pessoal aqui interessado. Então, eu me coloco disponível, certo? O meu Instagram é o Ovo Atelier, canal no YouTube também com todas as entrevistas que eu fiz em 2020. E vou fazer o merchan. Esse mês Sim. vai ter vivência, tá? Vivência Rasgos, com Bárbara Mello, do Atelier. Então, quem tiver interesse também vai ser uma vivência bem diferente, bem massa, fazendo um estudo sobre o gestual do rasgar, o desenho que a gente pode criar com o corpo. E aí vai ter essa vivência em abril, certo? Eu tô com o ateliê online, individual, em grupo e oficinas também, certo? É Uhum, isso. uhum. Cami, muito obrigada, né? Como eu tinha dito no começo, assim, eu sei que é um mês, esse mês, minha gente, dia 22 de abril é o dia da terapia, né? Então, Camila tá aí, cheia de coisas, cheia de projetos, né? Fazendo. Então, eu sei que foi com muito carinho, assim, que tu aceitou o convite. Eu fico muito, muito feliz, assim, muito agradecida. É sempre uma delícia a nossa troca, né? Eu sempre vou falar isso, porque é sempre assim mesmo, né? Morrendo de saudade, mas a gente consegue, né, matar um pouquinho essa saudade assim nas nossas trocas, nas nossas conversas profissionais e não profissionais, né, de amigas. Que bom, te espero mais vezes aqui, inclusive. Sempre tem esse espaço. Massa, Ju, massa. Valeu também a galera que ficou com a gente. Felipe agradeceu. Obrigada, Felipe, também. E Obrigada, gente. Ó, um beijo. Nos vemos. beijo, Obrigada, Ju. Cami. Cheiro. Tchau.